Prezados discentes, inicialmente eu gostaria de me apresentar e falar um pouquinho sobre a minha trajetória acadêmica, principalmente para aqueles que não me conhecem, né? A trajetória acadêmica e a profissional, evidentemente, porque elas não estão dissociadas, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa disciplina e sobre o que se espera desse período que nós vamos passar juntos aí, ainda que nessa modalidade à distância. Bom, para aqueles que ainda não tiveram aula comigo, meu nome é Vinícius Ribeiro, sou professor de Direito Civil dessa instituição já há bastante tempo. Fico feliz por estar tendo a oportunidade de lecionar essa disciplina de Teoria Geral da Posse nesse segundo semestre de 2025. Mas vamos por partes, né? Inicialmente, eu queria falar um pouco da minha trajetória acadêmica. Eu sou graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Assim que eu me graduei, imediatamente, né, me graduei em dezembro de 1994. Já em março de 1995, eu estava fazendo o mestrado, na primeira turma de mestrado de Direito Civil da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E, como eu disse, é impossível dissociar a minha trajetória acadêmica da profissional, porque no período em que eu estava fazendo mestrado na UERJ, eu acabei fazendo um concurso para a procuradoria de lá, e na UERJ fiquei como procurador e como aluno do mestrado, e depois apenas como procurador por longos 12 anos. Foi um período muito importante para mim, o período em que eu estive na UERJ, aprendi muito, né, no início profissional, aprendi muito sobre advocacia, sobre advocacia pública lá na UERJ, e o mestrado em Direito Civil me abriu uma perspectiva muito grande para o mundo acadêmico. Então eu devo muito aí à Universidade do Estado do Rio de Janeiro por ter contribuído de forma incisiva e decisiva com a minha formação profissional e educacional, né? E acadêmica. Chegou um tempo em que eu achei que a minha contribuição ao UERJ já tinha cessado e resolvi voltar a fazer concurso público. E sempre focado nas carreiras do Ministério Público e da magistratura. Tive a grata oportunidade, né, e realmente são coisas assim que só são explicáveis pelo destino, mas eu tive a oportunidade de ser aprovado no concurso da magistratura e do Ministério Público, na magistratura para outro estado, no Ministério Público aqui para o Rio de Janeiro, e num período de 15 dias eu tomei posse aqui no Rio de Janeiro, no Ministério Público, e 15 dias depois era posse em outro estado, e fiz a opção por, aliás, uma feliz opção, da qual eu não me arrependi um único dia, de permanecer no Ministério Público e não ingressar nos quadros da magistratura, muito embora sejam duas carreiras belíssimas. Mas, talvez por esse viés de advocacia, que sempre acabou me impregnando, fazendo parte da minha vida, né, da minha rotina cotidiana, eu acabei me encontrando no Ministério Público, já que o Ministério Público é um grande advogado da sociedade, né, um grande fiscal da lei. E permaneço nos quadros do Ministério Público já por mais de 17 anos, né, caminhando para os 18 anos de Ministério Público. No que diz respeito ao magistério, esse ano, agora em agosto de 2025, eu celebro 30 anos de magistério. Comecei dando aula exatamente 7, 8 meses depois de formado, por causa do mestrado, em agosto de 1995, e permaneço até hoje no magistério, atuação que me deixa e que me deixa muita vontade, me traz muito prazer, principalmente em razão daquilo que o magistério significa para mim, que é poder dividir de alguma forma o conhecimento que eu angariei, o conhecimento teórico e prático que eu angariei durante esse
período, durante essa estrada, com os alunos. Não é? É sempre muito bom essa troca, é sempre muito proveitosa. Bom, vamos falar um pouco da nossa teoria, da nossa disciplina para esse período, que é a Teoria Geral da Posse. E o que a gente pode dizer é que a disciplina ela é importantíssima por dois fatores. Primeiro, por uma questão metodológica, ela é preparatória para a disciplina que a gente vai ter período que vem, disciplina essa presencial, que é o dos direitos reais. Né? Aqui, então, a gente estuda preambularmente os conceitos e as características dos direitos reais, mais especificamente da posse, conceitos esses indispensáveis para que a gente possa compreender todo o fenômeno jurídico que envolve os direitos reais. Em segundo lugar, por uma questão prática, né? Porque quem escolhe militar, quem escolhe trabalhar nessa área da advocacia e, mais precisamente, da advocacia no campo do direito civil, vai sempre esbarrar no dia a dia com questões envolvendo conflitos possessórios. Né? E vamos ver como é importante a gente ter essa concepção exata do que é a posse, das teorias que explicam a posse, da proteção possessória, daquelas ações clássicas que a gente vai estudar aqui, a ação de reintegração de posse, a ação de manutenção de posse, o interdito proibitório, as 3 ações possessórias clássicas, e também de que forma elas se diferenciam, elas se dissociam da ação petitória ou reivindicatória e das suas outras espécies, dentre as quais nós colocamos aí a ação publiciana, a ação de emissão na posse. Tudo isso a gente vai ter a oportunidade de verificar durante esse período. O importante é que a gente tenha já a compreensão de que todo o nosso contato será através dessas videoaulas que vão constar na plataforma da disciplina no Moodle, e para que a gente possa compreender da melhor forma possível as videoaulas, eu vou disponibilizar a cada uma aula um material de apoio, né, que é o suporte técnico, que é o suporte pedagógico que a gente precisa para que possamos acompanhar de forma bastante adequada aquilo que vai estar sendo falado nas videoaulas. Então, é importante a gente consultar toda semana a página da disciplina no Moodle e a gente vai observar que já em breve nós disponibilizaremos aí a primeira aula, né, que será a nossa aula 1, já sobre esses pontos conceituais que eu acabei de mencionar, indispensáveis para que a gente possa compreender todo o restante do programa. Bom, é importante a gente ver que no nosso programa de Teoria Geral da Posse, na nossa página, né, existem 4 botões. Um é o sobre a disciplina, o segundo é o roteiro de estudos, o terceiro os critérios de avaliação e o quarto o programa da disciplina. Bom, tudo que a gente quer saber da disciplina já de antemão está disponibilizado. Lá no sobre a disciplina, a gente vai observar, se vocês tiverem a possibilidade de me acompanharem enquanto escutam essa aula, clicando lá no botão, quais são os objetivos da nossa disciplina e já a indicação bibliográfica, que é fundamental para que a gente possa acompanhar de forma estruturada todos os pontos do nosso programa. Dentre os autores aqui que nós listamos, eu indico desde já, como preferências bibliográficas, o livro do Carlos Roberto Gonçalves, que é do Direito Civil Brasileiro. Ele é o livro que um manual, né, que melhor aborda de forma geral essas questões e que vai inclusive servir para a disciplina do período que vem, que é a questão dos direitos reais. Então, esse livro nos atende bem e
acredito que a maioria dos autores, dos professores dessa Casa de Direito Civil tem se valido dessa bibliografia, que é uma bibliografia básica, né? Mas a cada aula que a gente for ministrar, haverá uma bibliografia específica, como vocês vão ver. O segundo botão que a gente vai ver na nossa na página da disciplina diz respeito ao roteiro de estudos. E aí a gente vai ver semanalmente o que a gente programou para trabalhar com todos os pontos, desde o ponto 1 até o ponto 11. São os 11 pontos do nosso programa. Então, semanalmente, como esses pontos serão abordados através das videoaulas e através do texto base que a gente vai, como já mencionamos, vai disponibilizar lá na plataforma. Então, vai desde essa semana, do dia 11 ao dia 15, até o nosso último encontro, que é no dia 17 de dezembro, que é a prova de segunda chamada. O terceiro botão, ele diz respeito aos critérios de avaliação. E é importante isso, gente, porque todo período isso acontece de forma comum, né, rotineira. Os alunos perguntam, meu professor, quando é que vai ser a prova? Como vai ser? De que forma vai se dar? Está tudo explicadinho aqui nesses critérios de avaliação. Então, se a gente observar lá, a primeira avaliação, que é a avaliação parcial, ela vai ser à distância, vai ser no próprio Moodle. E aí a gente reservou 3 dias para ela. No dia 29 de setembro, que é uma segunda-feira, até o dia 1º de outubro, que é uma quarta-feira. Então, vocês vão ter 3 dias inteiros para escolherem qual é o melhor horário, qual é o melhor momento para que vocês façam essa prova. Ela vai constar de 10 questões de múltipla escolha. E aí vai abrir o questionário no Moodle às 7 horas do dia 29 de setembro e ele vai se encerrar às 24 horas do dia 1º de outubro. E para aqueles que desejarem vista de prova, nós vamos fazê-la pelo Google Meet no dia 8 de 10 de 2025, e vou divulgar oportunamente o convite lá pelo Google Meet para aqueles que quiserem fazer a vista de prova no horário de 19h30 às 20h30. O que é importante dizer? Que não obstante a prova vai estar aberta do dia 29 de setembro até o dia 1º de outubro, uma vez iniciada, o aluno terá 1h50 para concluí-la com uma única alternativa, com uma única tentativa por questão. Marcou, não pode voltar naquela questão. Já a avaliação final, pela própria determinação da instituição, da universidade, ela vai ser feita de forma presencial, né? Nós vamos agendar oportunamente e vamos divulgar para vocês uma sala na UCP, mas o que a gente pode dizer? Que ela já está marcada para o dia 10 de dezembro e ela vai, que é durante o período que a própria instituição, que a própria UCP nos concede para aplicação das provas EAD, das provas à distância, e ela vai ter um formato um pouco diferente. Vão ser 6 questões de múltipla escolha e 2 questões discursivas. Na avaliação final, a matéria vai ser cumulativa, não é? A matéria da prova parcial mais a matéria da prova final. Para quem faltar algum das duas avaliações, seja parcial, seja final, nós vamos possibilitar uma avaliação de segunda chamada, que também será feita de forma presencial e vai se realizar no dia 17 de dezembro e vai ter o mesmo perfil da avaliação final, isto é, 6 questões objetivas de múltipla escolha e 2 questões discursivas, valendo ao todo 10 pontos, e também ela será presencial. Então, nós vamos marcar oportunamente
a sala. Não posso dizer de antemão, porque eu preciso da definição dessas salas pela própria instituição. Então, quando estiver um pouco mais próximo, nós vamos divulgar isso aí. Então, os horários da avaliação final do dia 10/12 de 2025 estão aqui assinalados, vai ser das 8 da noite às 21h50. Da segunda chamada também será das 20h50 às 22h30. E vamos fazer a vista da avaliação final e da avaliação de segunda chamada no dia 18 de dezembro, das 20h50 às 22 horas, em uma sala de aula que também será oportunamente divulgada para os senhores. No mais, o que a gente pode informar é que há um pedido expresso da instituição para que qualquer contato que seja feito com o professor seja feito ou pela página do Moodle ou pelo e-mail institucional, seja do professor, seja do aluno. O aluno não deve usar o e-mail particular. A instituição fornece o e-mail institucional. Então, contatos com o professor devem ser feitos, se a opção for por e-mail, pelo e-mail institucional, né, do aluno para o e-mail institucional do professor. E meu e-mail é Vinicius, com US no final, .ribeiro@ucp.br. Então, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, ou deixe um recado na página do Moodle, ou entre em contato através desse e-mail institucional. Peço encarecidamente, e digo isto porque já aconteceu em outros períodos, que não entrem em contato com o professor por outras redes sociais, né? Seja Instagram, seja WhatsApp. Às vezes o aluno acaba tendo acesso ao WhatsApp do professor, a gente sabe que rolam em grupos de alunos, e o aluno resolve mandar um WhatsApp para o professor. Esta não é uma comunicação oficial, né? A comunicação oficial, repito, é só por e-mail, e já adianto que, se for feito por esse caminho, não haverá resposta, porque a gente precisa ter essa comunicação resguardada tanto para o aluno quanto para o professor, e por isso só por intermédio dos canais oficiais. Bom, essas são as considerações preliminares que nos cabia fazer. Tenho certeza que quaisquer outras dúvidas serão resolvidas ao longo desse período, e espero brevemente encontrá-los na prova final presencialmente e, mais do que nunca, no próximo período. De qualquer forma, é um grande e grato prazer estar ministrando essa disciplina para vocês, estar tendo esse contato ainda que é à distância, sendo certo que solidificaremos em breve o contato pessoal. Tá? Desejo a todos um ótimo e excelente período. Sejam bem-vindos, meus caros e diletos alunos.